Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu vou pedir licença a vocês e vou contar um pouquinho da minha história enquanto vocês vejam aí a minha faxina, tá bom? Desde já se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e também compartilhe o vídeo para que o YouTube possa entender que o conteúdo tenha relevância e possa recomendar para mais pessoas, tá bom? Eu sei que minha voz não é bonita, não é aquela voz assim interessante de ouvir. Peço desculpas a vocês, mas eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá bom? Era uma vez uma menina de aproximadamente uns 8 anos de idade, tinha um pai, uma mãe e 3 irmãs. Morava no interior da Bahia, na roça, né, como se chama lá no Nordeste. As pessoas que moram no interior, que moram em roça mesmo, não é sítio, é roça mesmo, assim, dentro do mato, onde tinha apenas uma casa e a família mesmo. Essa menina, com o pai, passou por muitos problemas. O pai era violento, ele tinha problema com bebida, batia na minha mãe e minha mãe perdeu 2 filhos por conta desse problema, né, de tanto apanhar. Se minhas irmãs estivessem vivas, 2 crianças que minha mãe perdeu, elas estariam com a gente hoje e a gente seria em 6 irmãs, né, no total contando comigo. Infelizmente, eu não a conheci, porque minha mãe conta mais ou menos a história, né, parece que foi antes de engravidar de mim, mas enfim. O meu pai, como ele tinha problema com bebida, ele ia para os lugares errados, conheceu outra pessoa e aí decidiu abandonar a minha mãe e as suas filhas. Eu apanhei do meu pai bastante. Uma vez ele me bateu, eu achei que eu ia morrer, porque eu desmaiei, que a pancada foi muito forte. E aí, quando minha mãe, né, se viu ali sem ninguém, porque a minha mãe era uma pessoa de roça, não tinha estudo, nunca estudou, não sabe a leitura. Ela sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber para quem contar, sem saber a quem pedir ajuda, ela faz o que muitos faziam naquela época. Pegou as suas filhas e deu para pessoas desconhecidas. Eu acredito e sei que não era de maldade, na mente dela, era o melhor que ela estava fazendo por a gente naquela época. Por mais que a gente sofreu tanto em mãos de pessoas desconhecidas, mas na mente dela era o melhor que ela estava fazendo para não passar fome. E aí, eu tenho lembranças vagas, não consigo ter lembranças concretas de nada, mas as poucas lembranças que eu tenho são as lembranças mais fortes e mais marcantes. Eu e minhas irmãs passamos a viver em casas desconhecidas. Cada semana a gente estava em casa diferente. A gente nunca ficava em um lugar certo e nunca sabia para onde ir e em qual casa ficar. Tinha casa que as pessoas não gostavam da gente, pelo fato de a gente ser muito pequena e chorar muito e querer a mãe. Toda criança quer o aconchego da mãe, não importa se dentro do lar é ruim ou bom, mas a criança ela é inocente, né? Ela só quer ter o contato com a mãe. Eu chorava muito e na primeira semana as pessoas devolviam a gente para nossas mães. Aí a gente voltava para a roça e demoravam 2, 3 dias no máximo e minha mãe dava para outra pessoa de novo. Chegou um tempo que a gente não voltou mais para casa, nenhuma de nós. Chegou um tempo que a casa que a gente foi morar, daquela casa a gente já ia para outras casas, não voltou mais para o nosso lar. Por mais difícil que seja, eu queria voltar para o meu lar, mas eu não voltei. Eu cresci, me tornei um adolescente e me tornei um adulto vivendo em casa de família. Chegou uma fase da minha vida que eu já estava saindo da adolescência e eu me vi ali naquela situação, sem saber o que fazer da minha vida. Eu ficava orando a Deus, pedia para Deus para que eu não fosse uma moradora de rua, porque eu sabia que a vida de uma moradora de rua, uma pessoa que mora na rua, é muito difícil. E Deus sempre bondoso comigo, sempre, 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 em todas as situações difíceis que eu passei, eu sempre vi a mão de Deus na minha vida, eu sempre vi a proteção de Deus. Já passei por muitas coisas durante esse processo que eu passei em casa desconhecida, eu criança, adolescente, pessoas que queriam, né, abusar de uma criança, mas eu confesso que eu sempre tive a mão de Deus na minha vida. Ele sempre me protegeu. Quando tudo parecia impossível e parecia muito difícil, eu vi ali a mão de Deus me protegendo e me tirando daquela escuridão. Eu me tornei uma adulta, aí eu conheci o meu esposo, eu comecei a trabalhar. Primeiro eu pedi para Deus. Eu falei, Senhor, eu vim para São Paulo, né? E quando eu vim para São Paulo, eu ainda trabalhei em uma casa, já adulta.
Aí foi quando eu falei assim: Senhor, eu faço um propósito contigo. A partir de agora, essa será a última casa que eu vou trabalhar como doméstica, porque assim, era como se fosse uma pessoa doméstica, mesmo sendo criança. Eu sei que é um emprego digno, eu sei que é um emprego, né, bom, é honesto, mas diante de tudo que eu já sofri, diante de tudo que eu já passei, é a última vez que eu trabalho em casa de família, porque durante a infância inteira eu nunca recebi nada. Eu trabalhei, cuidei de criança, cuidei de filhos dos outros, cuidei de casa dos outros, mas eu só ganhei apenas um prato de comida e uma dormida, e nada mais. A primeira casa que eu vim para São Paulo foi a casa que eu comecei a receber, mas eu não queria mais aquilo para minha vida, eu já estava cansada. E aí foi a última casa que eu trabalhei de casa de família. Aí eu consegui um emprego em loja, consegui emprego em lanchonete. A partir daí, graças a Deus, nunca mais eu trabalhei em lar de ninguém. E hoje eu vivo cuidando da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Deus me honrou, Deus me abençoou, Deus me deu um lar, algo que parecia impossível e muito distante para mim, porque de onde eu vim e onde eu estive, nunca imaginei que eu ia ter um lar. E Deus me honrou, me deu uma casa, me deu uma família e me deu 2 filhos abençoados, saudáveis, graças a Deus. Então, diante de tudo que já aconteceu, eu dou muita, muita, muita glória a Deus. E digo que toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor, porque diante de todas as dificuldades, Ele sempre proveu o melhor para mim e sempre me protegeu. E eu sabia que um dia a minha história ia mudar. Depois, né, depois de tanto tempo, eu resolvi criar um canal no YouTube, porque eu me apaixonei por esse universo do YouTube. Eu não tinha muito conhecimento. Eu passei a conhecer o YouTube através da minha irmã. A minha irmã criou um canal para as filhas dela e a partir daquele momento eu fiquei apaixonada. Eu comecei a entender mais o YouTube, conhecer e vi tantas histórias bonitas, tantas pessoas que realizaram seus sonhos, que viveram esse sonho. Eu comecei a me apaixonar por esse universo de gravar vídeo, me apaixonei muito. E faz 7 anos que eu vivo esse sonho de gravar vídeo para o YouTube. Já tive vários canais aqui no YouTube, já tentei de todas as formas, tudo voltado para maquiagem, vlog, rotina, canal de Deus. Sempre vivi esse mundo e eu sou apaixonada até hoje. Eu vivo esse sonho porque eu ainda tenho essa esperança que um dia as coisas podem dar certo para mim. E além de ter esse sonho grande, imenso, que nem cabe no meu peito, eu acredito que se um dia eu tiver a oportunidade no YouTube, se um dia as coisas derem certo para mim, o que eu mais quero na minha vida é poder ficar perto da minha mãe e cuidar da minha mãe. Porque eu não consigo as coisas fácil. Na minha vida nada foi fácil. Tudo foi com muita dificuldade. Tudo que eu tive, tudo que eu conquistei não foi fácil, não foi da noite para o dia. E também a minha batalha no YouTube nunca foi fácil. Já se passaram 7 anos, mas eu nunca perdi as esperanças, porque hoje eu me vejo numa idade de 40 anos e parece que as coisas vão se tornando mais difíceis para mim. Eu tenho na minha cabeça que parece que as coisas vão se tornando mais difíceis, mas eu nunca desisti, porque eu fiz um propósito com Deus. Se as coisas derem certo, eu tenho vontade de viver esse sonho e de me sustentar através do meu sonho. Se um dia meu canal ter rentabilidade, o que eu mais quero é ficar perto da minha mãe e ter uma segurança, poder ajudá-la e me ajudar também e ficar perto dela. Eu quero muito ter essa segurança na minha vida. Eu nunca pensei grande, eu sempre pensei com o básico e eu sempre falei com Deus, eu não quero muito, eu só quero o necessário para viver. Eu vivo esse sonho imensamente. Eu sou apaixonada por esse universo e eu ainda não perdi as esperanças, porque eu tenho muita fé em Deus que um dia, e se for da vontade dele, as coisas vão acontecer na minha vida, os meus sonhos se tornarão realidade e eu quero muito poder estar perto da minha mãe e cuidar dela e também proporcionar o melhor para os meus filhos. É tudo que eu mais quero e peço muito para Deus. A minha história, ela foi reduzida, né? Tentei resumir, porque é muita história, muita coisa para contar em apenas 14 minutos. Mas eu tentei resumir o máximo, compartilhar com vocês essa minha vida, tudo que eu vivi é muito importante para mim. E assim, é muito difícil, mas eu acredito e sei, não tenho a menor dúvida, que tudo que eu passei foi muito importante para me tornar quem eu sou hoje e também para manter os meus pés no chão. E eu sei que Deus sempre cuidou de mim, sempre me protegeu
e sempre me livrou de todo o mal. Eu sou muito grata a Deus pela minha vida, pela minha história. Não queria que acontecesse com ninguém, porque é muito difícil, mas eu agradeço a Deus por ter acontecido comigo. Eu gostei de ter compartilhado com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de saber um pouquinho de mim, conhecer um pouquinho da minha vida. Sei que não é tudo, porque tem muita coisa para contar e não é o suficiente em 14 minutos, mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês possam compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que o YouTube possa estar recomendando o meu conteúdo, porque eu vivo esse sonho. E se for da vontade de Deus, se Ele permitir, eu acredito que um dia eu ainda posso chegar lá. Eu não posso deixar os meus sonhos e nem as minhas esperanças morrer. Eu tenho que continuar acreditando e sabendo que Deus é Deus e Ele é o Deus do impossível. Se for permissão dele, se for da vontade dele, as coisas irão acontecer. Mas eu só quero que as coisas aconteçam se Ele permitir, se for da vontade dele, se Ele achar que é melhor para mim. Se não, eu entendo e tá tudo bem. Mas eu fico feliz em compartilhar com vocês o meu momento, a minha história, a minha vida, tudo que eu já vivi e tudo que eu vivo nos dias de hoje. Muito obrigada por perder o tempinho de vocês, né? Vendo o meu vídeo aqui enquanto eu faço a minha faxina, ouvindo a minha história. Sei que a minha voz não é muito boa, gente. Eu sei disso, que a minha voz não é aquela voz de locutora de rádio. E eu sei que às vezes eu falo parecendo que eu tô mastigando, mas eu não tô mastigando nada. É que eu fico um pouco ofegante quando eu falo. Peço desculpas. Eu já ouvi os meus áudios, já ouvi as minhas narrações de vídeos e eu tenho a impressão que eu estou mastigando. E eu acredito que as pessoas também pensam isso. Ela deve estar comendo e estar narrando o vídeo, mas não, é porque eu falo ofegante, aí eu fico um pouco com falta de ar. Aí dá a impressão que eu estou mastigando alguma coisa, bebendo água, mas é falta de experiência mesmo. E também a minha voz não contribui muito, né? Peço desculpas por isso, mas obrigada mesmo assim, tá bom? Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces, say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibition, I'll show you again. You've been lost and alone in the city of lights and up. Getting hot, feeling low, and it's out of your control. Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50